Capítulo 1. A chuva e a silhueta na estrada. Eu nunca fui de acreditar em sinais. 47 anos rodando por esse Brasil de Deus, carregando carga de um canto para o outro, você aprende que a vida não avisa. Ela simplesmente acontece, e você decide se vai parar ou seguir em frente. Naquele dia, a decisão de parar mudou tudo. Era fim de tarde de uma sexta-feira abafada de março, daquelas que grudam a camisa nas costas e fazem o asfalto soltar vapor. Eu vinha descendo a BR-101, altura de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Carga leve, prazo folgado, nada urgente. O rádio chiava notícias de operação policial em curso. Mega operação, diziam. Helicópteros, bloqueios, troca de tiros em comunidade. Coisa que a gente já ouve tanto que vira barulho de fundo. A chuva começou de repente, daquele jeito carioca, sem avisar, pesada, furiosa. Os limpadores mal davam conta. Reduzia a marcha, acendia as lanternas. A estrada ficou praticamente vazia. Todo mundo tinha encostado ou voltado. Mas eu conheço essa BR. Sei onde tem vão para encostar, onde tem buraco disfarçado de poça. Segui devagar, confiante. Foi quando vi a silhueta. Do lado direito da pista, meio escondida atrás de uma placa de obra abandonada, uma figura humana, parada, molhada, braços cruzados sobre o peito como se tentasse se proteger da tempestade, ou de algo pior. Passei. Olhei no retrovisor. A figura continuava lá, não se mexia, não acenou, só estava ali, encolhida, perdida. Dane-se, murmurei, apertando o volante. Mas algo apertou dentro do peito também. Uma pontada incômoda. Aquela sensação que você tem quando sabe que está fazendo a escolha errada, mas tenta convencer a si mesmo de que é a mais segura. Rodei mais uns 200 metros. Diminuí a velocidade. Parei. O motor roncava baixo. A chuva tamborilava no capô como dedos nervosos. Olhei para o retrovisor de novo. Nada. Só chuva, neblina e asfalto escuro. Oh, que idiota! Resmunguei comigo mesmo. Vai voltar para quê, Ademir? Para arranjar problema? Mas já tinha engatado a ré. Voltei devagar, com a lateral do caminhão quase raspando no mato da beira. Quando parei ao lado da figura, baixei o vidro. A água entrou, molhou meu braço, meu rosto, não me importei. Era uma moça, jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. Cabelo escuro colado no rosto, olhos grandes, assustados, roupas ensopadas, calça jeans rasgada no joelho, blusa de malha que já foi branca, uma mochila pequena, azul marinho, pendurada num ombro só. E sangue. Sangue misturado com água da chuva escorrendo do braço esquerdo. Ela me olhou como quem olha para a última tábua num naufrágio. Precisa de ajuda? Perguntei sabendo que era pergunta idiota. Claro que ela precisava. Ela não respondeu logo. Só olhou para trás, para a estrada vazia, para os matos escuros dos dois lados. Depois olhou para mim de novo. E algo naquele olhar, medo puro, desespero cru, me fez abrir a porta antes mesmo que ela pedisse. Entra, rápido. Ela subiu com dificuldade, trêmula, encharcada. Jogou a mochila no chão, entre as pernas, e puxou a porta com força. Trancou. Olhou para o retrovisor lateral como se esperasse alguém surgir correndo do nada. Obrigada, sussurrou a voz rouca, quebrada. Eu não disse nada, só voltei a dirigir. A chuva continuava caindo, mas dentro da cabine o silêncio era mais pesado que qualquer tempestade. Ela tremia, não só de frio. Era o corpo inteiro sacudindo, os dentes batendo, as mãos apertando a mochila como se fosse a única coisa que ainda fazia sentido no mundo. Liguei o aquecedor, peguei uma toalha velha que eu guardava atrás do banco e estendi para ela. Seca o rosto. Vai pegar uma gripe desse jeito. Ela pegou a toalha, mas não usou logo. Ficou olhando para mim desconfiada. Não a culpei. Mulher sozinha, homem desconhecido, estrada vazia. Eu entenderia se ela pulasse fora na primeira oportunidade, mas ela não pulou. Secou o rosto devagar, as mãos ainda tremendo. Você tá machucada, constatei, apontando para o braço dela. Precisa de médico. Não,
Ela respondeu rápido demais, firme demais. Não posso ir em hospital. Olhei de relance. O corte não parecia profundo, mas sangrava. Talvez vidro, talvez cerca, talvez coisa pior. Tá fugindo de quê? Perguntei direto. Ela não respondeu. Só virou o rosto para a janela, para os pingos de chuva escorrendo no vidro. E foi aí que eu vi, pela primeira vez, o pendrive azul pendurado numa correntinha fina no pescoço dela. Pequenininho, quase invisível, mas brilhando fraco sob a luz do painel. Naquele momento eu ainda não sabia. Não sabia que aquele pedacinho de plástico azul carregava nomes, rostos, crimes, mentiras e mortes. Não sabia que parar naquela estrada ia me custar quase tudo. Mas também não sabia que ia me salvar. Qual seu nome? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela demorou, respirou fundo e respondeu tão baixo que quase não ouvi. Renata, continuo com o capítulo 2 quando você pedir. Tentar novamente, continue e alongue o próximo capítulo 2. O peso do silêncio e a verdade. Partida Renata. O nome ficou suspenso no ar da cabine, misturado com o cheiro de chuva, suor e medo. Eu não insisti. Aprendi nesses anos todos de estrada que tem gente que precisa de tempo para falar e tem gente que nunca vai falar. E tudo bem também. Continuei dirigindo. A chuva começou a afinar, virando uma garoa irritante, daquelas que não molham direito, mas também não deixam secar. O rádio chiava baixinho, notícias fragmentadas. Operação em andamento, suspeitos em fuga, um agente ferido, reforço solicitado. Desliguei o rádio. O silêncio voltou, mas agora parecia ter peso. Ela continuava com a mochila no colo, os braços em volta dela, o olhar perdido na estrada. Eu queria perguntar mais, queria entender, mas uma parte de mim, a parte sensata, a parte que sobreviveu 47 anos sem se meter em encrenca, mandava ficar quieto e deixar ela descer no primeiro posto. Problema dela, não meu, mas eu já sabia que não ia fazer isso. Não sei explicar direito. Talvez seja porque eu também já estive perdido. Já estive na beira da estrada, só que de outro jeito. Já quis sumir, já achei que não tinha mais para onde ir. E alguém que não precisava, me estendeu a mão. Ou talvez eu só estivesse cansado de dirigir sozinho. Tem fome? Perguntei mais para quebrar o silêncio do que por educação. Ela piscou como se voltasse de algum lugar distante dentro da própria cabeça. Não sei, respondeu Honest. Acho que sim. Sorri sem querer. Resposta estranha, mas verdadeira. Tem um posto daqui a uns 15 quilômetros. Comida ruim, mas quente. Você come alguma coisa, eu arrumo esse corte no teu braço, depois a gente vê o que faz. Ela olhou para mim e pela primeira vez vi algo além de medo nos olhos dela. Talvez desconfiança, talvez gratidão. Difícil dizer. Por que você parou? Perguntou, a voz ainda fraca, mas firme. Pensei na resposta. Podia inventar. Podia dizer que sou gente boa, que faço isso sempre, que sou cristão, que acredito em karma, mas menti a vida toda, para mim mesmo, principalmente, e estava cansado disso. Não sei, admiti. Talvez porque eu não quisesse me arrepender depois. Ela ficou me olhando por mais um tempo. Depois assentiu, devagar, como se aquilo fizesse sentido para ela também. O posto apareceu como um farol de luz amarela no meio da escuridão molhada. Posto Estrela do Sul, dizia a placa velha e desbotada. Cheiro de óleo diesel, borracha queimada e fritura velha. Tinha 3 caminhões parados, um Fusca enferrujado e uma caminhonete com o vidro traseiro trincado. Pouca gente. Melhor assim. Estacionei afastado, longe das câmeras, se é que funcionavam. Desliguei o motor. O ronco cessou e o silêncio voltou. Diferente agora. Silêncio de decisão. Fica aqui, falei. Vou comprar alguma coisa. Não desce. Não abre a porta para ninguém. Ela concordou, encolhida no banco, ainda abraçada à mochila. Desci e senti o ar úmido bater no rosto. A chuva tinha parado, mas o chão brilhava. Cheiro de terra molhada. Cheiro de perigo disfarçado de calmaria.
Entrei na loja de conveniência. Luz fluorescente fria, música sertaneja baixa no radinho, atendente de olho no celular. Peguei 2 pães de queijo embalados, 2 sucos de caixinha, gás e esparadrapo, álcool. Paguei em dinheiro. Não olhei nos olhos do atendente. Ele também não olhou nos meus. Assim funciona. Quando voltei para o caminhão, ela tinha mudado de posição. Estava olhando pelo retrovisor lateral, tensa, o corpo inclinado para frente. Bati de leve na porta antes de abrir. Ela relaxou. Um pouco. Toma. Estendi o pão de queijo e o suco. Come devagar. Depois eu limpo esse corte. Ela pegou, mas não comeu logo. Ficou segurando o pão como se não lembrasse direito como se fazia aquilo. Então, devagar, deu uma mordida. E outra. E começou a comer com uma fome que ela mesma parecia ter esquecido que tinha. Eu comi também, em silêncio, olhando a estrada. 2 caminhoneiros passaram conversando alto, riram de alguma piada, entraram na lanchonete. Vida normal, vida que eu conhecia, vida que de repente parecia estar do outro lado de um vidro grosso. Deixa eu ver esse braço, pedi quando ela terminou. Renata hesitou, olhou para o corte, depois para mim. Soltou a mochila finalmente e esticou o braço. O corte era feio, irregular, não fundo, mas sujo. Terra, talvez asfalto. Ia infeccionar se não limpasse. Abri o álcool, molhei a gaze. Vai arder, avisei. Ela não respondeu, só virou o rosto. Limpei devagar, com cuidado. Ela não gemeu, não reclamou. Só apertou os olhos e mordeu o lábio. Mulher forte, mulher acostumada a aguentar dor. Quando terminei, enfaixei com a gaze e o esparadrapo. Trabalho simples, mas suficiente. Pronto. Não é hospital, mas serve. Ela olhou para o curativo, passou os dedos por cima, testando. Obrigada, disse, e dessa vez havia emoção real na voz. Não gratidão vazia. Algo verdadeiro. Fiquei sem saber o que dizer. Então não disse nada. Só guardei o material e liguei o motor de novo. A gente precisa sair daqui, avisei. Esse posto não é lugar seguro. E você precisa me contar o que está acontecendo. Porque se tem polícia te procurando, ou gente pior, eu preciso saber. Não vou te entregar, mas preciso saber. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O motor roncava. A estrada esperava. Então ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para pular de um penhasco. Tá bem, sussurrou. Eu conto, mas não aqui, e não agora. Onde então? Ela olhou para mim e naquele olhar havia súplica, vergonha e medo misturados. Longe, bem longe do rio. Eu podia ter dito não. Podia ter parado ali mesmo, deixado ela descer, seguido minha vida. Levar carga, pagar conta, visitar a filha no fim de semana, beber uma cerveja sozinho, vendo o jogo na TV. Vida simples, vida segura. Mas olhei para ela, molhada, ferida, tremendo, com um pendrive azul no pescoço e um mundo de segredos nos olhos, e soube que não ia conseguir. Tá bom, respondi, engatando a marcha. Longe então, e saí do posto de volta para a BR-101, em direção ao norte, rumo a lugar nenhum, ou talvez rumo ao único lugar que ainda importava, longe do passado, perto de alguma coisa que ainda pudesse ser chamada de futuro. O retrovisor mostrava a estrada vazia atrás de nós, mas eu sabia, ambos sabíamos, que não ia continuar vazia por muito tempo. Continuo com o capítulo 3 quando você pedir. Tentar novamente continue e alongue o próximo. Capítulo 3. Confissões no escuro e o nome que queima. A noite caiu rápido, como sempre cai no litoral. Um segundo o céu estava cinza claro, no outro era breu total, só cortado pelos faróis do caminhão e pelos postes espaçados da rodovia. Passamos por Campos dos Goitacazes, Itaperuna. Subimos em direção ao Espírito Santo. Renata continuava calada, encolhida no banco, o rosto virado para a janela. Eu respeitei o silêncio dela. Tinha aprendido que pressionar não adianta. As pessoas falam quando o peso fica grande demais para carregar sozinho. Mas o silêncio também pesava em mim, porque quanto mais eu rodava, mais eu percebia a burrada que tinha feito.
Pegar carona desconhecida já é arriscado. Pegar carona ferida, assustada, fugindo de alguma coisa, possivelmente da polícia, é burrice nível profissional. E eu, Ademir dos Santos, 47 anos, caminhoneiro com ficha limpa, pai de uma menina de 16 anos que mal me olhava na cara, estava ali, enfiado até o pescoço numa situação que não entendia. E a pior parte, eu não me arrependia. Talvez porque fazia tempo que eu não sentia que estava fazendo algo que importava. Dirigir importa, claro. Pagar conta importa. Mas não era disso que eu estava falando. Era daquele tipo de coisa que faz você acordar de manhã e sentir que sua vida tem peso. Que você não é só um fantasma passando pelos dias. Fazia tempo que eu era um fantasma. Parei num posto menor, quase escondido, perto de Mimoso do Sul. Posto sem nome, sem câmera, sem movimento. Só uma bomba velha, uma luzinha amarela piscando e um velho dormindo numa cadeira de plástico. Abasteci. Renata não desceu. Paguei. Voltei. Tem um lugar que eu conheço mais à frente. Falei, quebrando o silêncio de horas. Fazenda abandonada. Usam como ponto de descanso para caminhoneiro. Ninguém vai lá de noite. A gente pode parar, dormir um pouco. Amanhã você me conta tudo e a gente decide o que faz. Ela olhou para mim, hesitante. Você não tem que fazer isso, disse, a voz rouca de tanto ficar calada. Pode me deixar em qualquer lugar. Eu me viro. Se eu quisesse te deixar, já tinha deixado. Ela mordeu o lábio, desviou o olhar. Depois, assentiu. A fazenda ficava uns 20 quilômetros para dentro, por estrada de terra. Lugar que só caminhoneiro conhece, boca a boca. Antiga casa de engenho, paredes rachadas, telhado caído em partes. Mas tinha um galpão de madeira ainda firme, portão que fechava, e ninguém aparecia por lá. Perfeito para quem não quer ser encontrado. Estacionei dentro do galpão. Desliguei o motor. O silêncio foi imediato e profundo, só quebrado pelo canto de grilos e o vento nas árvores. Cheiro de mato, madeira velha e noite fria. Fica aqui dentro, orientei. Tem cobertor atrás do banco. Eu vou dar uma olhada no perímetro, ver se tá tudo tranquilo. Ela não discutiu. Só puxou o cobertor e se enrolou, ainda com a mochila no colo. Desci, acendi um cigarro. Fazia meses que eu não fumava, mas tinha um maço velho no bolso da jaqueta. Fumei devagar, andando ao redor do galpão, checando as sombras, ouvindo os sons. Nada, só mato, bicho e escuridão. Mas a inquietação não passava. Voltei pro caminhão. Renata estava acordada, olhos abertos no escuro. Subi, sentei e deixei a porta entreaberta para entrar um pouco de ar. Não consigo dormir, ela confessou baixinho. Eu também não. Ficamos ali, os dois, no escuro da cabine, ouvindo a noite lá fora. E foi ela quem quebrou o silêncio dessa vez. Você tem filhos? Perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Tenho. Uma menina, Aline, 16 anos. Você é casado? Fui. Não deu certo. Ela ficou quieta por um tempo. Depois perguntou. Ela mora com a mãe? Mora. Eu vejo ela de vez em quando. Fim de semana quando dá. Respirei fundo. Mas ela não gosta muito de mim. Acho que tenho culpa nisso. Por quê? Pensei se devia responder. Mas já estava ali, no escuro, longe de tudo, com uma estranha que confiou em mim. Talvez fosse hora de confiar também. Porque eu bebia demais. Perdi emprego, perdi família, perdi a mim mesmo. Parei faz 2 anos, mas o estrago já estava feito. Aline olha para mim e vê o pai que decepcionou. E eu não sei como consertar isso. Renata não disse nada por um longo tempo. Então, devagar, ela falou. Pelo menos você parou. Pelo menos você está tentando. E você? Devolvi a pergunta. Tem família? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz saiu embargada. Tinha. Minha avó. Ela me criou. Minha mãe sumiu quando eu era pequena. Meu pai nunca conheci. Minha avó era tudo. Ela morreu faz 3 anos. Câncer. Sinto muito. Foi depois disso que eu... Ela parou. Engoliu seco. Foi depois disso que eu comecei a fazer merda. Esperei. Não pressionei.
Ela ia contar no tempo dela e contou. Eu trabalhava num mercadinho, no Vidigal. Conhece? Sei onde fica. Pagava mal, mas era perto de casa. Eu morava num quartinho nos fundos da casa de uma senhora. Nada demais, mas era meu. Só que daí apareceu um cara, Rubão. Todo mundo conhece ele lá. Ele manda, ele decide quem vive, quem morre, quem trabalha. O nome ficou suspenso no ar. Rubão. Já tinha ouvido falar. Todo mundo que roda pelo Rio já ouviu. Miliciano, traficante, dono de morro, homem perigoso. Ele começou a pedir umas coisas. Renata continuou, a voz tremendo. Guardar um celular aqui, uma mochila ali. Nada demais, ele dizia. Só por uns dias. E pagava bem. Muito bem. Eu precisava de grana. Estava devendo aluguel, conta de luz. Pensei, que mal tem? Só guardar. Ela pausou. Respirou fundo. Continuou. Mas não era só guardar. Era esconder. Arma, droga, dinheiro. E eu fui fundo. Fui entrando. Até que um dia ele me deu isso aqui. Ela tocou o pendrive no pescoço. Disse para eu guardar com a minha vida. Que se eu perdesse, eu morria. Simples assim. Meu estômago apertou. O que tem nesse pendrive? Renata olhou para mim e nos olhos dela eu vi medo puro. Tudo. Nomes, planilhas, áudios, fotos. Gente importante. Políticos, empresários, policiais. Gente que paga o Rubão para fazer serviço sujo. Gente que recebe dele. Esquema de propina, execução, extorsão. Tá tudo aí. O ar ficou pesado. E como você saiu com isso? Hoje de manhã teve operação, grande. Helicóptero, tropa, tudo. Invadiram a comunidade, tiroteio pesado. Um policial morreu. Eu estava na casa do Rubão quando começou. Ele mandou todo mundo fugir, sumir, queimar tudo. Mas eu vi ele atirando. Vi ele mandar matar gente desarmada. Vi ele plantar arma em corpo de moleque. Ela começou a chorar baixinho, sem soluço. Eu corri e não parei. Desci o morro, pulei muro, atravessei rio, até que cheguei na estrada. E você parou. Fiquei sem palavras. O peso daquilo tudo desabou sobre mim como uma tonelada de cimento. Eles estão te procurando, constatei. Mais para mim mesmo do que para ela. Então, a polícia porque acham que eu sou cúmplice. E o Rubão, porque eu tenho isso aqui. Ela tocou o pendrive de novo. Ele não pode deixar eu viver. Não pode deixar isso vazar. Por que você não entregou para a polícia? Ela riu. Um riso amargo, sem alegria. Metade da polícia está no pendrive. Quem eu vou confiar? Não tinha resposta para isso. Fiquei olhando para ela, essa moça jovem, ferida, assustada, carregando um peso que podia destruir dezenas de vidas, incluindo a dela e a minha agora. Eu podia sair, podia ir embora. Ainda dava tempo, mas olhei para ela, para os olhos vermelhos, para o jeito que ela segurava aquele pendrive como se fosse relíquia sagrada e maldição ao mesmo tempo, e soube que não ia. A gente precisa de ajuda, falei firme. Alguém de confiança, alguém fora do Rio. Quem? Pensei. Revirei a memória. Então lembrei. Toninho, amigo meu, mora em Imperatriz, no Maranhão, ex-policial. Saiu da corporação porque não aguentou a sujeira. Ele pode ajudar, pode saber o que fazer com isso. Renata me olhou e pela primeira vez desde que subiu no caminhão, vi um lampejo de esperança. Você confia nele? Com minha vida. Ela assentiu devagar. Então vamos. Não vai ser fácil. É longe. E eles vão vir atrás. Eu sei. Pode ser que a gente não consiga. Eu sei disso também. Fiquei olhando para ela. 20 e poucos anos, vida destruída. Mas ainda tinha fogo nos olhos. Ainda tinha luta. Tá bom, concordei. Amanhã a gente sai cedo. Antes do sol nascer. E não parar até chegar. Ela concordou. Então, pela primeira vez, soltou a mochila. Deixou ela no chão. Encostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Eu fiquei acordado, olhando a escuridão lá fora, pensando em tudo que podia dar errado. Pensando também em tudo que, pela primeira vez em anos, parecia estar dando certo. Porque eu tinha um propósito. E propósito, descobri naquela noite, vale mais que segurança. Continuo com o capítulo 4 quando você pedir.
Tentar novamente P. Continue e alongue o próximo capítulo 4, a ponte de madeira e o preço da escolha. O sol ainda não tinha nascido quando saímos da fazenda abandonada. O céu era uma massa cinza escura, com aquele frio úmido que gruda na pele e nos ossos. Renata acordou assustada, olhos arregalados, respiração rápida. O tipo de despertar de quem sonhou com perseguição. Não perguntei. Só estendi uma garrafa de água e um pão velho que tinha sobrado. Come alguma coisa, pedi. Hoje vai ser longo. Ela comeu devagar, mecanicamente, sem tirar os olhos da estrada lá fora. Eu podia sentir a tensão no ar, densa como neblina. Já não éramos apenas um caminhoneiro e uma carona. Éramos fugitivos, e essa palavra mudava tudo. Peguei a BR-262 rumo oeste em direção a Minas Gerais. Plano era evitar as grandes rodovias, os pedágios com câmera, os postos com movimento. Ia ser mais lento, mas mais seguro. Ou pelo menos era o que eu esperava. O rádio continuava desligado. Não queria ouvir notícias. Não queria saber se o nome dela já tinha sido divulgado, se tinham colocado foto, se havia recompensa. Algumas coisas é melhor não saber. Pelo menos, não ainda. Rodamos em silêncio pelas primeiras 2 horas. O dia foi clareando devagar, revelando um interior de Minas verdejante, com morros baixos, pasto, cerca de arame. Bonito, do jeito simples que o Brasil profundo é bonito. Mas eu não conseguia apreciar. Meus olhos iam do asfalto para o retrovisor, do retrovisor para o acostamento, checando, sempre checando. Foi Renata quem quebrou o silêncio. Você tá com medo? A pergunta era direta, honesta. Tô, admiti, sem tirar os olhos da estrada. Mas não do tipo que faz eu parar. Ela ficou quieta, processando. Depois disse, você pode mudar de ideia, pode me deixar em qualquer cidade. Eu entendo. Olhei para ela de relance, rosto cansado, olheiras fundas, mas o queixo erguido, orgulho ferido, mas ainda de pé. Já te disse, se eu quisesse te deixar, já tinha deixado. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, rápido, quase invisível, mas existiu. E aquilo me deu uma força estranha, uma certeza boba de que estava fazendo a coisa certa. Paramos só uma vez, num posto minúsculo perto de Manhuaçu. Abasteci, comprei pão de forma, presunto, refrigerante. Renata ficou no caminhão, o boné que eu emprestei para ela puxado até os olhos. Ninguém olhou muito, ninguém perguntou nada. Paguei em dinheiro, saí rápido. De volta à estrada, ela comeu enquanto eu dirigia. Fez um sanduíche improvisado, comeu metade, guardou o resto. Seu amigo, ela começou, hesitante. Esse Toninho, você tem certeza que ele vai ajudar? Tenho. Toninho é do tipo certo. Daqueles que ainda acredita em justiça, sabe? Saiu da polícia justamente porque não aguentava ver bandido fardado. Se tem alguém que pode saber o que fazer com esse pendrive, é ele. E se ele achar que eu sou culpada, que eu mereço cadeia? Pesei a resposta. Talvez você mereça, falei cru. Não sei, não sou juiz. Mas se você entregar isso aí, se você ajudar a derrubar essa gente, talvez você pague sua parte e ainda faça algo certo. Entende? Ela ficou olhando para as próprias mãos, para a corrente no pescoço, para o pendrive que brilhava fraco na luz da manhã. Minha avó dizia que todo mundo merece uma segunda chance, murmurou. Mas eu não sei se eu mereço. Ninguém sabe se merece, respondi. A gente só tenta fazer melhor. É tudo o que dá para fazer. Ela não respondeu, mas assentiu devagar. A estrada continuava vazia, quase tranquila. Passamos por vilarejos adormecidos, igrejas brancas, pontes velhas sobre rios lamacentos. Minas Gerais profundo, Brasil de verdade, longe das capitais, longe das câmeras, longe da polícia. Ou pelo menos era o que eu pensava. Foi perto de Governador Valadares que tudo mudou. Eu tinha acabado de passar por um trecho de serra, descendo devagar por causa das curvas fechadas, quando vi no retrovisor uma caminhonete preta, vidros escuros, vindo rápido demais para a estrada estreita. Meu estômago gelou. Renata, chamei, a voz tensa. Olha ali atrás.
Ela virou, olhou e empalideceu. É eles, sussurrou, a voz sumindo. Tem que ser, tem certeza? Caminhonete preta, vidro escuro. É o carro do Beto. Braço direito do Rubão. Merda. Acelerei. O motor gemeu, protestando, mas obedeceu. A caminhonete acelerou também. Foi quando vi. Tinha 2 homens dentro, o motorista e um passageiro. E o passageiro tinha alguma coisa na mão. Alguma coisa que brilhou ao sol. Arma. Abaixa! Gritei. Renata se jogou no chão da cabine, encolhida, mãos na cabeça. Eu acelerei mais, mas caminhão não é carro. Caminhão é pesado, lento, limitado, e aquela caminhonete era rápida. Eles se aproximaram, colaram na traseira, e então ouvi o estalo seco, inconfundível, de tiro. O vidro traseiro do caminhão explodiu, cacos voaram, Renata gritou. Eu instintivamente abaixei a cabeça, mas continuei dirigindo, agarrado no volante como se fosse a única coisa que ainda fazia sentido. Outro tiro. Esse acertou a lataria, fez um barulho metálico, agudo. Eles vão matar a gente, Renata gritou, a voz fina de pânico. Não vão, gritei de volta, mais para me convencer do que para convencer ela. Pensei rápido, estrada reta, sem saída, sem desvio. Se eu continuasse assim, eles iam nos alcançar, iam atirar até acertar pneu, motor ou a gente. Precisava de outra opção, e então vi, uns 200 metros à frente, uma estradinha de terra quase invisível, entrando para o mato. Placa velha, desbotada. Ponte do Rio Doce, 3 quilômetros. Ponte. Era arriscado, mas continuar na estrada era morte certa. Segura firme, avisei. Virei o volante brusco e entrei na estrada de terra. O caminhão balançou violento, quase tombou, mas segurou. A caminhonete veio atrás, sem hesitar. A estrada de terra era estreita, esburacada, ladeada por mata fechada. Poeira subiu, grossa, cegando. O caminhão chacoalhava, rangendo, os pneus patinando. Eu rezava para não atolar, para não quebrar eixo, para não morrer. Renata se agarrou no banco, os olhos arregalados, o rosto pálido. Confia em mim, gritei, mais para mim mesmo do que para ela. A estrada desceu, zigue-zagueou e de repente abriu numa clareira. E lá estava, a ponte. Ponte velha de madeira suspensa sobre um rio estreito mas fundo. Tábuas gastas, corrimão caído, estrutura que gemia só de olhar. Placa na entrada. Carga máxima, 8 toneladas. Meu caminhão pesava 12. Olhei no retrovisor. A caminhonete vinha, não tinha escolha. Mas se a ponte cair, pula! Gritei para Renata. Entendeu? Pula pro rio! Ela não respondeu. Só apertou o cinto, fechou os olhos e segurou o pendrive com as 2 mãos. Engati primeira. Acelerei devagar. As rodas tocaram a madeira e a ponte gemeu. Um gemido longo, agudo, de coisa velha pedindo para morrer. Continuei, metro a metro. A madeira estalava. Tábuas se soltaram, caíram no rio. O caminhão balançou, mas seguiu. Olhei no retrovisor. A caminhonete tinha parado na entrada da ponte. Os 2 homens desceram, olharam, discutiram. Um deles apontou a arma, mirou. Abaixa de novo, gritei. Tiro. Acertou o retrovisor lateral, explodiu o vidro. Outro tiro. Acertou a carroceria. Mas eu estava no meio da ponte agora, quase do outro lado. Só mais uns metros. A ponte gemeu mais alto. Uma viga lateral rachou. O caminhão inclinou para a direita. Renata gritou. Eu acelerei só um pouco, o suficiente para impulsionar. E as rodas traseiras tocaram terra firme do outro lado. Saí da ponte, subi o barranco, parei, olhei para trás. A ponte ainda estava de pé, mas mal. E os 2 homens continuavam do outro lado, gritando, apontando armas, mas sem coragem de atravessar. Porque sabiam que a ponte não aguentaria mais nada. Um deles pegou o celular, ligou para alguém. O outro cuspiu no chão e entrou de volta na caminhonete. Renata soltou o ar que estava prendendo. Olhou para mim, olhos molhados, mãos tremendo. A gente tá vivo, sussurrou como se não acreditasse.
Tamo, confirmei, a voz rouca. Por enquanto. Olhei para o retrovisor quebrado, para os buracos de bala na lataria, para as próprias mãos tremendo no volante. Tinha feito uma escolha e não tinha volta. Mas olhei para Renata, assustada, aliviada, viva, e soube que, se tivesse que escolher de novo, escolheria igual. Porque tem coisas que valem mais que segurança. E uma delas é não virar as costas quando alguém precisa. Continuo com o capítulo 5, quando você pedir. Tentar novamente PE continue e alongue o próximo capítulo 5. Imperatriz, Dona Zefa e o disfarce que não engana. Levou 3 dias para chegar em Imperatriz. 3 dias de estradas secundárias, sono picado em estacionamentos escondidos, comida de posto e olho no retrovisor. 3 dias em que cada carro que passava rápido demais, cada moto que colava na traseira, cada buzina que tocava sem motivo fazia meu coração disparar e minha mão apertar o volante até os dedos doerem. Renata mudou nesse tempo, não fisicamente, embora o corte no braço estivesse cicatrizando bem e as olheiras tivessem ficado ainda mais fundas. Mas por dentro, ela falava menos, sorria nunca, passava horas olhando pela janela, perdida em pensamentos que eu não conseguia alcançar. Às vezes ela tocava o pendrive, distraída, como se checasse se ainda estava lá, como se tivesse medo de que ele sumisse, ou pior, de que ele se multiplicasse e infectasse tudo ao redor. À noite, quando a gente parava, ela tremia, não de frio, de medo. Eu ouvia ela chorando baixinho, pensando que eu estava dormindo, não comentava. Alguns pesos a gente tem que carregar sozinho até estar pronto para dividir. Mas ela também mudou de outro jeito. Começou a confiar em mim. No segundo dia, ela contou sobre a avó, Dona Marlene. Costureira, católica, rígida, mas amorosa. Criou Renata sozinha desde os 4 anos de idade, quando a mãe dela foi embora com um homem que prometeu o mundo e sumiu com ela no caminho. A avó ensinou Renata a costurar, a rezar, a trabalhar duro. Dizia que o mundo era cruel, mas que Deus era justo e que enquanto a gente fizesse o certo voltava. Ela ia ter vergonha de mim, Renata murmurou, olhando para o nada. Se soubesse o que eu virei. Talvez, concordei sem mentir, mas também ia querer te ajudar, porque é isso que quem ama faz. Ela olhou para mim, surpresa, como se ninguém nunca tivesse dito aquilo para ela. Você é gente boa, Ademir, disse baixinho. Não sei o que eu fiz para merecer você. Não soube o que responder. Então, só dirigi. No 3º dia, chegamos em Imperatriz. A cidade apareceu no horizonte como uma mancha de concreto e ferrugem, misturada com verde de mato e o marrom do rio Tocantins. Imperatriz não é bonita, não é moderna, mas tem vida. Tem gente suada, trabalhando, brigando, sobrevivendo. Cidade do interior que virou grande rápido demais e ainda tenta se entender. Passei direto pelo centro. Evitei a rodoviária, evitei os postos grandes, evitei qualquer lugar onde alguém pudesse reparar em nós. Fui direto para o bairro onde Toninho morava. Vila Lobão, periferia operária, casas simples, ruas de terra, cachorro solto e criança na rua. A casa de Toninho era verde claro, portão de ferro enferrujado, quintal com galinha e um pé de manga. Estacionei na frente, desliguei o motor. Silêncio. Esse é o cara? Renata perguntou tensa. Esse é o cara. E se ele não quiser ajudar? Vai querer. Mas eu não tinha tanta certeza quanto fingia. Desci, bati no portão. Uma mulher abriu a porta da casa, enxugando as mãos num pano de prato. Gordinha, cabelo curto, uns 50 anos. Dona Irene, esposa do Toninho. Quem é? Gritou, desconfiada. Dona Irene, sou eu, Ademir. Ela estreitou os olhos, depois arregalou. Ademir? Meu Deus do céu! Que tempo, menino! Ela abriu o portão, me abraçou apertado. Cheirava a sabão e comida. Toninho tá na oficina, volta logo. Entra, entra! Na verdade, Dona Irene, a gente não pode ficar muito tempo. É complicado. Ela notou o agente. Olhou para o caminhão. Viu Renata no banco tentando se esconder atrás do boné. Vocês estão com problema? Perguntou séria agora. Tamo. E grande. Ela suspirou.
Olhou para os lados, checando se alguém estava vendo. Então acenou. Entra logo e traz a moça. Deixa essa criatura escondida aí não. Chamei Renata. Ela desceu desconfiada carregando a mochila. Dona Irene olhou para ela avaliando. Não com julgamento, mas com aquele olhar de mãe que vê tudo e entende mais ainda. Vem, filha, disse gentil. Ninguém vai te machucar aqui. Entramos. A casa era simples, limpa, cheia de santos na parede e cheiro de almoço no fogão. Dona Irene nos sentou na mesa da cozinha, serviu café, pão com manteiga, bolo de fubá. Come, ordenou. Depois me conta. Comemos. Renata comeu devagar, mas comeu. Eu devorei, percebendo que fazia mais de um dia que não comia direito. Toninho chegou meia hora depois. Alto, magro, cabelo grisalho, barba mal feita, macacão sujo de graxa. Entrou, viu a gente, parou. Ademir sorriu, mas o sorriso morreu rápido quando viu a expressão no meu rosto. Que foi? Preciso de ajuda, Toninho. Ajuda grande. Ele olhou para Renata, para mim, para a esposa, depois assentiu. Vamos conversar. Sentamos na varanda dos fundos, longe de olhares. Contei tudo, desde o momento que parei na BR até a ponte que quase caiu. Renata complementou, mostrando o pendrive, explicando o que tinha nele. Toninho ouviu em silêncio, o rosto fechado, os olhos duros. Quando terminamos, ele ficou quieto por um tempo longo, então respirou fundo. Vocês sabem da merda que estão enfiados, né? Sabemos, respondi. Rubão do Vidigal não é qualquer um. Ele tem braço, tem gente dentro da polícia, da política, da justiça. Se ele quer essa moça morta, ela vai morrer. É questão de tempo. Por isso a gente veio aqui, insisti. Porque você conhece gente, gente certa. Conhecia, corrigiu. Saí da polícia faz 5 anos. Muita coisa mudou. Mas ainda tem gente honesta. Tem que ter. Ele me olhou sério. Tem, mas são poucos. E arriscado demais. Então o que a gente faz? Perguntei, a voz saindo mais desesperada do que eu queria. Toninho olhou para Renata. Ela segurou o olhar dele, firme. Você quer pagar pelo que fez? Perguntou direto. Quero, ela respondeu sem hesitar. Mas não sozinha. Quero que eles paguem também. Toninho sorriu. Não era alegria, era reconhecimento. Tá bom, vou ajudar, mas não vai ser fácil. E vai demorar. Quanto? Semanas, talvez meses. Precisa juntar prova. Encontrar promotor certo, construir caso blindado. Se a gente entregar isso de qualquer jeito, vão sumir com o pendrive e com vocês. E enquanto isso, Renata perguntou, a gente fica aqui? Não, aqui não é seguro. Eles vão vir. Se não hoje, amanhã. Mas eu conheço um lugar. Pensão da Dona Zefa. Fica no outro lado da cidade. Lugar discreto. Ela não pergunta, não fala. Vocês ficam lá. Arrumam um trabalho, vivem normal. Enquanto isso, eu trabalho nos bastidores. E se descobrirem? Vão descobrir, Toninho disse realista. Questão é segurar até termos as peças no lugar. Olhei para Renata. Ela olhou para mim. E sem palavras, a gente concordou. Toninho fez ligações. Conversou baixo, cifrado. Meia hora depois, tudo estava arranjado. Dona Zefa nos esperava. A pensão ficava num bairro operário chamado Vila Nova. Prédio velho de 2 andares, pintado de amarelo desbotado, escada externa de ferro, varais com roupa balançando ao vento. Cheiro de comida, som de rádio, crianças gritando. Vida normal, vida invisível. Dona Zefa tinha uns 60 anos, baixinha, gorda, cabelo preso num coque apertado. Olhos pequenos, mas espertos. Fumava cigarro de palha na porta. Vocês são os amigos do Toninho? Perguntou direto. Somos. Regras. Paga adiantado, não faz barulho depois das 10, não traz polícia, não traz problema. Quebrou, sai. Entendido. Ela subiu na frente. O quarto era pequeno. Cama de casal. Guarda-roupa velho. Janela com vista para a rua. Banheiro compartilhado no corredor. Nada demais. Mas era limpo e seguro. Quanto? Perguntei. Ela disse o valor. Era justo. Paguei 3 semanas adiantado. Vocês trabalham? Ela perguntou, olhando Renata.
"Eu trabalho", respondi. "Sou mecânico. Tem oficina do seu Dimas na esquina. Ele tá precisando. Fala que eu mandei." "E eu?" Renata perguntou, tímida. Dona Zefa a olhou de cima a baixo. "Você entende de enfermagem?" "Um pouco. Fiz curso técnico. Hospital Santa Casa tá precisando. Paga mal, mas é trabalho. Vou te dar o contato." Renata arregalou os olhos. Surpresa. "Sério?" "Sério. Mas corta esse cabelo. Muda a cor. E esquece quem você era. Aqui você é outra pessoa." "Entendeu?" Renata engoliu seco, depois assentiu. Dona Zefa saiu fechando a porta atrás de si. Ficamos sozinhos. Renata sentou na cama, soltou a mochila, tirou o boné. O cabelo caiu, suado, grudado no rosto. "A gente vai conseguir?" perguntou, a voz pequena. "Vai", respondi, mais firme do que me sentia. Ela olhou para mim e naquele olhar havia tanta coisa. Medo, gratidão, esperança, desespero. E algo mais, algo que eu não sabia nomear. "Obrigado", sussurrou, "por tudo. Não precisa agradecer." "Preciso. Você podia ter me deixado na estrada, podia ter me entregado, podia ter fugido sozinho, mas não fez. Por quê?" Pensei na resposta. Pensei na filha que não me olhava nos olhos. Pensei nos anos bebendo sozinho, dirigindo sozinho, morrendo sozinho por dentro. Pensei naquela estrada chuvosa, naquela silhueta perdida, naquela decisão que mudou tudo. Porque eu estava cansado de não importar, confessei. "E você me deu um motivo para importar de novo." Ela não respondeu. Só segurou minha mão. E ficamos assim, sentados na cama de uma pensão vagabunda em Imperatriz, no meio do nada, fugindo de tudo, mas juntos. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinho. Lá fora, a cidade respirava. A vida continuava. O perigo cochilava, mas não morria. Mas por enquanto, só por enquanto, a gente estava seguro. E isso tinha que bastar. Continuo com o capítulo 6 quando você pedir. Tentar novamente, PE continue. E alongue o próximo capítulo 6, Vidas Emprestadas e o Peso da Espera. Os primeiros dias em Imperatriz foram estranhos. Estranhos do jeito que é estranho fingir ser quem você não é. Viver uma vida que não é sua. Acordar todo dia com medo de que alguém olhe mais de um segundo e reconheça. Renata cortou o cabelo no segundo dia. Dona Zefa mesma fez, na cozinha da pensão, usando uma tesoura velha e um pente de plástico. Cortou curto na altura do queixo e tingiu de castanho escuro. Quando terminou, Renata se olhou no espelho quebrado pendurado na parede e não se reconheceu. "Tá diferente", comentei. "Tá estranha", ela corrigiu. "Estranha é bom. Estranha não chama a atenção." Ela tocou no cabelo, incerta. Já não parecia a moça que subiu no caminhão na beira da BR-101. Parecia outra pessoa. E talvez fosse isso que a gente precisava. Ser outra pessoa. Mesmo que só por fora. No terceiro dia, Renata começou no hospital. Santa Casa de Imperatriz. Prédio velho, com paredes descascadas, cheiro de desinfetante barato e sofrimento. Ela conseguiu uma vaga como auxiliar de enfermagem. Turno da tarde, salário mínimo. Nada glamouroso, mas era trabalho. E era disfarce. Eu comecei na oficina do seu Dimas no mesmo dia. Oficina mecânica de fundo de quintal, 3 baias, chão de terra batida, ferramentas velhas mas funcionais. Seu Dimas era um velho magro, cara de couro curtido, mão trêmula mas olho firme. Não fez muita pergunta. Dona Zefa tinha falado bem de mim. Isso bastava. "Você entende de motor a diesel?" perguntou o cético. "Entendo. Trabalho com caminhão faz 20 anos. Então conserta aquela Ranger ali. Tá falhando na subida. Cliente reclama que não tem força." Fui. Levantei o capô. Cheiro familiar de óleo, graxa, metal quente. Peguei as ferramentas e pela primeira vez em dias, minha mente silenciou. Não pensava em polícia, em miliciano, em pendrive azul. Só pensava em parafusos, mangueiras, injeção eletrônica. Trabalhar com as mãos sempre foi minha terapia. Consertei a Ranger em 2 horas.
Seu Dimas testou, acelerou, ouviu o motor roncar limpo. Sorriu, mostrando 3 dentes faltando. Você fica. E fiquei. As semanas seguintes entraram num ritmo estranho, quase normal. Acordávamos cedo, tomávamos café na pensão, pão com margarina, café requentado, às vezes um ovo frito se Dona Zefa estava de bom humor. Renata saía para o hospital, eu para a oficina. Voltávamos no fim do dia cansados, sujos de trabalho honesto. À noite, sentávamos no quartinho apertado. Ela contava sobre os pacientes, dona idosa com pneumonia, menino que quebrou o braço jogando bola, moça grávida que chegou sozinha e chorou a noite toda. Eu contava sobre os carros, Gol com problema elétrico, moto que pegou fogo, caminhonete que ninguém sabia o que tinha e eu descobri que era só filtro entupido. Conversas simples, vida simples, mas a tensão nunca saía completamente. Renata dormia mal. Acordava no meio da noite, suada, ofegante, olhos arregalados, pesadelos, sempre os mesmos. Rubão encontrando ela, tiros, sangue, morte. Eu acordava também, sentava na cama ao lado dela, ficava quieto até ela voltar a dormir. Às vezes ela segurava minha mão, às vezes chorava baixinho. Eu nunca perguntava, só ficava ali. E de dia, sempre que entrava um carro desconhecido na rua, sempre que tocava uma moto muito rápido, sempre que alguém olhava mais de um segundo, o coração dela e o meu disparava. Toninho aparecia de vez em quando, sempre discreto, sempre à noite, trazia notícias. "Tô fazendo contato", dizia sentado na beira da cama, fumando um cigarro. "Tem uma promotora em São Luís, doutora Marta. Boa gente. Trabalhou em caso de corrupção policial antes. Ela está interessada, mas quer garantias. Quer testemunha protegida, escolta federal, processo blindado. Não vai ser rápido." "Quanto tempo?" eu perguntava. "Mais algumas semanas, talvez 2 meses." 2 meses, parecia uma eternidade. "E o Rubão?" Renata perguntava, a voz trêmula. "Ele está procurando?" Toninho sempre hesitava antes de responder, e hesitação dizia mais que palavras. "Tá, tem boato que ele colocou recompensa. 50 mil para quem entregar informação. 100 mil para quem entregar você." O silêncio que seguia era pesado como chumbo. "A gente não vai durar 2 meses, Renata murmurava. "Vai", Toninho insistia. "Só precisa aguentar e não fazer besteira. Mas aguentar é mais difícil do que parece." Foi na 5ª semana que as coisas começaram a rachar. Renata voltou do hospital mais cedo que o normal. Entrou no quarto, trancou a porta, sentou no chão, abraçou os joelhos. Eu estava limpando as botas, cansado do dia. Olhei para ela. "Que foi?" Ela não respondeu logo. Só ficou ali, encolhida, tremendo. "Renata, o que aconteceu?" "Tinha um cara hoje", ela começou, a voz embargada, "na recepção do hospital, parado, olhando. Ele não estava doente, não tinha acompanhante, só olhando." Meu sangue gelou. "Você acha que ele te reconheceu?" "Não sei, talvez." Ele ficou me olhando. E quando eu saí, ele saiu também. Me seguiu até a esquina. Daí eu entrei numa loja, fiquei lá dentro até ele ir embora. "Ele foi embora?" "Foi, mas e se voltar? E se ele tiver certeza? E se ele contar?" Sentei no chão ao lado dela. Segurei os ombros dela firme. "Escuta, a gente sabia que isso podia acontecer. A gente sabia que eles iam procurar. Mas você mudou. Tá diferente. E pode ter sido coincidência. Só um cara esquisito." "E se não foi?" Não tinha resposta para isso. Fiquei ali, segurando ela, sentindo o corpo dela tremer. E percebi, naquele momento, que eu não era mais só o caminhoneiro que tinha parado na estrada por bondade. Eu era parte daquilo. Eu estava dentro. E se ela caía, eu caía junto. E, estranhamente, isso não me assustava. "A gente aguenta", repeti, mais firme dessa vez. "Mais algumas semanas. E daí a gente entrega isso tudo. A gente faz o certo. E a gente sai dessa. Juntos." Ela olhou para mim, os olhos vermelhos, molhados. "Por que você faz isso?" perguntou pela enésima vez.
por que você não vai embora? E dessa vez eu soube a resposta de verdade. Porque você me fez lembrar que eu ainda sou humano. Ela não disse nada, só encostou a cabeça no meu ombro. E ficamos assim, sentados no chão de um quarto vagabundo, dois fugitivos fingindo viver, esperando um amanhã incerto. No dia seguinte, liguei para minha filha. Fazia semanas que eu não falava com a Aline. Ela não atendia sempre, e quando atendia, era breve, cortante, educada, mas fria. Mas eu precisava ouvir a voz dela. Precisava lembrar porque eu ainda estava tentando ser alguém melhor. Ela atendeu na terceira tentativa. Pai? Oi, filha, tudo bem? Tudo. E você? Tô bem, trabalhando bastante. Tá onde? Interior, Maranhão. Sozinho? Hesitei. Menti. Sozinho. Silêncio do outro lado. Então ela perguntou, suave: você tá bebendo? A pergunta doeu mais do que devia. Não, filha. Não tô. Promete? Prometo. Outra pausa. Então, pela primeira vez em meses, a voz dela amoleceu. Tá bom, pai. Eu acredito em você. Algo se rompeu dentro de mim. Uma comporta. Uma barragem. E lágrimas vieram silenciosas, inesperadas. Obrigado. Consegui dizer, a voz rachada. Pai? Você tá chorando? Não. Só tô cansado. Então descansa. E liga de novo. Tá? Tá. Eu amo você, Aline. Eu também, pai. E ela desligou. Fiquei ali, segurando o celular, chorando em silêncio, tremendo. Renata entrou, viu, não disse nada. Só sentou ao meu lado e segurou minha mão. E naquele momento percebi. A gente estava salvando um ao outro. Ela me deu propósito. Eu dei a ela abrigo. E juntos a gente estava tentando sobreviver a um mundo que queria nos engolir. Foi na sexta semana que Toninho apareceu, de noite, apressado. Precisamos conversar. Agora. Descemos. Ele estava com o rosto tenso, os ombros duros. A doutora Marta aceitou. Ela vai montar o caso, mas quer o pendrive e quer Renata depondo, pessoalmente. Quando? Perguntei. Semana que vem, em São Luís. Renata empalideceu. Eu vou ter que sair daqui? Vai, mas vai ser com escolta. E depois, proteção de testemunha. Vocês vão ficar seguros. E o Rubão? Toninho ficou sério. Ele já sabe que ela tá viva e já tá procurando. Encontraram os caras da caminhonete, aqueles da ponte. Eles falaram, contaram que vocês fugiram pra cima. A rede tá fechando. Meu estômago apertou. Quanto tempo a gente tem? Dias, talvez horas. Olhei pra Renata. Ela olhou pra mim e sem palavras decidimos. A gente vai. Toninho assentiu. Amanhã. Saímos de madrugada, antes do sol, e naquela noite nenhum de nós dormiu, porque sabíamos, a caçada tinha acabado e o julgamento estava apenas começando. Continuo com o capítulo 7 quando você pedir. Tentar novamente continue e alongue o próximo. Capítulo 7. A emboscada, o rio e o preço do certo. A madrugada em Imperatriz era fria e silenciosa, daquele jeito que só o interior profundo conhece. Sem barulho de cidade grande, sem pressa, só o vento nas árvores, o canto distante de algum galo confuso e o bater do meu próprio coração, alto demais, rápido demais. Eram 4 da manhã quando Toninho bateu na porta do quarto. 3 batidas secas, código combinado. Renata já estava acordada. Na verdade, acho que ela não tinha dormido. Estava sentada na beirada da cama, a mochila no colo, o pendrive pendurado no pescoço, os olhos fixos na porta como se esperasse que ela explodisse a qualquer momento. É hora, sussurrei. Ela assentiu, levantou, calçou o tênis velho que tinha comprado num brechó. Vesti a jaqueta, peguei minha carteira, o celular, olhei ao redor do quartinho que tinha sido nosso abrigo por quase 2 meses. Cama desfeita, guarda-roupa velho, janela com vista para a rua vazia. Nada especial, mas tinha sido seguro. E segurança, descobri, é um luxo raro. Descemos em silêncio. Dona Zefa estava na cozinha preparando café. Ela olhou para a gente séria, mas não disse nada. Só empurrou 2 canecas fumegantes para nossa direção e um embrulho de papel manteiga com pão. Vai dar tudo certo, ela disse, firme, como se tivesse certeza.
como se fé bastasse. Obrigado, dona Zefa, Renata disse, a voz embargada. Por tudo. Não me agradece. Só volta viva, menina. Toninho estava lá fora, dentro de um Corsa preto velho, motor ligado, faróis apagados. Entramos rápido. Eu na frente, Renata atrás. Ela puxou o capuz do moletom, escondeu o rosto. Toninho arrancou antes mesmo que as portas fechassem direito. Vamos pegar a estrada velha, explicou tenso, olhos grudados no retrovisor. Evitar a BR. Demora mais, mas é mais seguro. Quanto tempo até São Luís? Perguntei. 6 horas, talvez 7, dependendo da estrada. Renata não disse nada. Só ficou encolhida no banco de trás, abraçada à mochila, olhando pela janela a cidade ainda adormecida passar. Saímos de Imperatriz pelo lado leste, por ruas desertas, quebrando faróis baixos. O céu começava a clarear. Uma luz cinza azulada tingindo o horizonte. Bonito se a gente tivesse tempo para reparar. Mas a beleza não importava. Só importava distância, velocidade, sobrevivência. A estrada velha era de asfalto rachado, estreita, com mato alto dos dois lados. Pouco movimento. Alguns caminhões de carga, uma ou outra caminhonete de fazendeiro, nada mais. Perfeito. Ou deveria ser. Rodamos por quase 2 horas sem nenhum problema. O sol nasceu, forte e implacável, transformando a estrada numa faixa cinza, brilhando sob o calor. Passei a mão no rosto, enxuguei o suor. Renata tirou o capuz, respirou fundo, pareceu relaxar. Só um pouco. Falta muito? Perguntou, a voz cansada. Umas 4 horas, Toninho respondeu. Tá indo bem. E foi nesse momento que eu vi. No retrovisor lateral, longe ainda, mas se aproximando rápido, 2 motos. Meu estômago gelou. Toninho, chamei, baixo. Olha atrás. Ele olhou, tensionou, acelerou um pouco. As motos aceleraram também. Merda, Toninho murmurou. Pode ser coincidência, tentei acreditar. Só caras indo trabalhar, a 200 por hora numa estrada vazia? Toninho me olhou, sério. Não é coincidência. Renata virou para trás, viu as motos, empalideceu. Eles acharam a gente, sussurrou, a voz sumindo. Eles acharam. Calma, Toninho ordenou. Ainda não, segura firme. Ele pisou fundo. O Corsa gemeu, acelerou, mas era velho, cansado. As motos eram novas, rápidas, famintas. Ganharam terreno, 100 metros, 50, 30. E então eu vi. O passageiro de trás de uma delas levantou algo. Arma. Abaixa! Gritei. Renata se jogou no chão. Toninho abaixou a cabeça, mas continuou dirigindo. Eu me encolhi no banco. O estalo do tiro rasgou o ar. O vidro traseiro explodiu. Cacos voaram. Renata gritou. Toninho xingou, mas não perdeu o controle. Outro tiro. Acertou o porta-malas. Fez um buraco feio. Eles vão matar a gente! Renata gritou, a voz aguda de pânico puro. Não vão! Toninho gritou de volta, mais para se convencer. Segurem! Ele virou bruto para a esquerda, saindo da estrada asfaltada, entrando numa estradinha de terra que eu nem tinha visto. O carro chacoalhou, levantou poeira, derrapou. As motos vieram atrás, sem hesitar. A estrada de terra era pior. Buracos, pedras, curvas cegas. Toninho dirigia no limite, o carro gemendo, rangendo, implorando para parar. Mas ele não parou. Tem uma ponte à frente, gritou. Rio Seco, se a gente chegar lá, talvez a gente consiga... Não terminou a frase. Uma das motos acelerou, colou do lado esquerdo. O cara atrás mirou, disparou. Toninho gritou. O carro fez um zigue-zague brusco. Sangue. Tinha sangue no ombro dele. Toninho! Gritei. Tô bem! Mentiu, a voz tensa de dor. Mui, só um arranhão. Mas não era. O sangue escorria, manchando a camisa, pingando no banco. Peguei o volante com uma mão. Tentei ajudar a estabilizar o carro. Toninho apertava o ombro com a outra mão, mas continuava acelerando com o pé, teimoso, firme. A segunda moto tentou fechar a gente pela direita. Toninho virou para cima dela, quase bateu. A moto desviou, derrapou, caiu. O piloto rolou no chão,
A moto arrastou, fumegando. Um a menos, mas a outra continuava e ganhava terreno. A ponte! Toninho gritou, apontando à frente. Eu vi. Ponte velha de madeira podre sobre um rio raso. Água lamacenta, pedras, mato nas margens. Ponte que não devia nem estar de pé. Você não vai? Vou! E pisou fundo. O Corsa voou sobre a ponte. As tábuas estalaram, quebraram, despencaram, mas a gente passou. Do outro lado, Toninho freou bruto, virou, bloqueando a saída da ponte. Desce! Gritou. Pro mato! Agora! Não pensei. Abri a porta. Puxei Renata. Toninho saiu do outro lado, tropeçando, segurando o ombro. A moto ainda estava do outro lado da ponte, parada, o piloto e o passageiro olhando, decidindo. E então eles decidiram, aceleraram, entraram na ponte. As tábuas restantes não aguentaram, cederam. A moto afundou, caiu, despencou para o rio. Os dois homens gritaram, caíram junto, água barrenta engoliu tudo. Silêncio. Ficamos ali, de pé, ofegantes, sujos, molhados de suor e medo, olhando a ponte destruída. A gente conseguiu? Renata sussurrou incrédula. Conseguimos, respondi sem acreditar também. Mas então olhei para Toninho. Ele estava pálido, muito pálido. O sangue continuava escorrendo mais rápido agora. Ele tropeçou, caiu de joelhos. Toninho! Corri até ele e segurei. Tô bem, murmurou, mas não estava. A bala tinha entrado fundo. Ombro, talvez pulmão. Ruim, muito ruim. Renata chegou, ajoelhou, abriu a camisa dele. Ela tinha trabalhado no hospital. Sabia o que olhar. E pelo jeito que o rosto dela mudou, eu soube. É grave? Perguntei, a voz trêmula. Ela não respondeu. Só rasgou a manga da própria camisa, fez um torniquete improvisado, apertou forte. Toninho gemeu, mas não reclamou. Precisa de hospital. Ela disse, firme, mas a voz rachada. Agora, não dá tempo, Toninho murmurou. São Luís, ainda falta horas. Você não vai aguentar horas, Renata gritou, lágrimas escorrendo. Ele sorriu, um sorriso fraco, cansado. Então vocês vão, sem mim. Não, gritei. A gente não te deixa. Não é deixar, Ademir. É sobreviver. Ele tossiu, cuspiu sangue. Pega o carro, vai para São Luís, entrega o pendrive. Acaba com isso. Toninho, por favor. Não discute, porra. Ele apertou meu braço com força. Você parou naquela estrada. Você salvou ela. Agora termina. Termina o que você começou. Lágrimas embaçaram minha visão. Eu não sei se consigo. Consegue. Ele olhou para Renata. E ela também. Renata chorava, segurando a mão dele. Obrigada, sussurrou, por acreditar. Obrigada a você, por não desistir. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Agora vai, antes que mais gente chegue. Não queria. Cada fibra do meu corpo gritava para ficar. Mas ele estava certo. Ajudei Toninho a sentar encostado numa árvore. Deixei água, o telefone dele, o pouco que tinha. Eu volto, prometi, sabendo que talvez fosse mentira. Eu sei, ele mentiu também. Voltei para o carro. Renata entrou em silêncio, ainda chorando. Liguei o motor. Olhei uma última vez para Toninho. Ele acenou, fraco, mas acenou. E eu saí, deixando para trás um amigo, para salvar uma vida. E talvez, só talvez, para salvar a minha também. Rodamos em silêncio pelas próximas 4 horas. Renata não falou. Eu não falei. Só dirigíamos, fugíamos, sobrevíamos, até que São Luís apareceu no horizonte. E com ela, a última chance de fazer algo certo. Continuo com o capítulo 8, final, quando você pedir. Tentar novamente, continue e alongue o próximo. Capítulo 8, o tribunal, a estrela e o caminho de volta. São Luís apareceu como uma miragem no fim da tarde. Prédios recortados contra o céu alaranjado, o cheiro do mar misturado com poluição, o barulho distante de buzinas e vida urbana. Cidade grande, gente demais, perigo demais, mas também era a única saída. Parei num posto na entrada da cidade para limpar o sangue do banco.
lavar o rosto, tentar parecer minimamente normal. Renata fez o mesmo. A gente se olhou no espelho do banheiro. Dois fantasmas sujos, cansados, assustados, mas vivos. A gente tá quase, ela sussurrou, mais para si mesma que para mim. Quase, repeti, sem saber se acreditava. Toninho tinha dado o endereço antes. Ministério Público Estadual, prédio sede, centro de São Luís. Doutora Marta Andrade, promotora de justiça, sala 304. Ela estava esperando. Ou pelo menos era o que a gente esperava. Dirigi devagar pelas ruas movimentadas, tentando me misturar no trânsito caótico. Carros, motos, ônibus, gente atravessando fora da faixa. Caos urbano, mas caos que escondia. E esconder era tudo que a gente precisava agora. O prédio do Ministério Público era imponente. Fachada de vidro espelhado, segurança na porta, câmeras por todo lado. Estacionei numa rua lateral, longe demais para ser óbvio, perto o suficiente para fugir se precisasse. Você tem certeza disso? Perguntei antes de descer. Ainda dá tempo de voltar, de sumir, de tentar outra coisa. Renata olhou para mim e pela primeira vez em semanas vi algo diferente nos olhos dela. Não medo, não desespero, determinação. Eu não quero mais fugir, Ademir. Eu tô cansada de fugir. Mas eles podem te prender, podem te acusar de cumplicidade, de... Eu sei, ela tocou no pendrive, pendurado no pescoço. Mas se eu não fizer isso, nada muda. Rubão continua matando. Os policiais corruptos continuam recebendo. E eu continuo sendo a covarde que guardou arma para bandido por dinheiro. Você não é covarde. Fui, mas não vou mais ser. Ela desceu do carro. Eu desci também. Lado a lado, atravessamos a rua, entramos no prédio. A recepção era fria, formal. Piso de mármore, teto alto, seguranças uniformizados. Renata se aproximou do balcão, tirou o capuz, encarou a recepcionista. Eu preciso falar com a doutora Marta Andrade. É urgente. Tem agendamento? Não, mas ela está esperando. Meu nome é Renata. Renata Silva. A recepcionista franziu a testa, digitou algo no computador. Esperamos. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu olhava para os lados, para os seguranças, para as câmeras. Qualquer movimento podia ser ameaça. Então a recepcionista pegou o telefone, falou baixo, desligou. Olhou para Renata séria. Terceiro andar, sala 304. A doutora Marta vai receber vocês agora. Respirei fundo. Renata assentiu. Subimos de elevador. Silêncio tenso. Corredores vazios, portas fechadas, som de ar-condicionado. Chegamos na sala 304. Bati na porta. Entre. Uma voz feminina, firme. Abrimos. Doutora Marta Andrade era uma mulher de uns 45 anos. Cabelo curto grisalho, óculos de grau, terno azul marinho. Rosto sério, mas olhos gentis. Ela estava de pé, ao lado da mesa, como se já esperasse. E ao lado dela, dois homens. Um investigador da Polícia Federal, outro da Controladoria Geral da União. Fardados, oficiais. Meu instinto foi virar e correr, mas Renata não correu. Entrou, firme. Doutora. Marta, sou eu, Renata. A promotora assentiu devagar. Estudou Renata de cima a baixo, como quem avalia testemunha e vítima ao mesmo tempo. Sente-se. Vocês dois. Sentamos. As pernas tremiam, a garganta seca, mas sentamos. Doutora Marta sentou também. Entrelaçou os dedos sobre a mesa. Toninho me passou as informações. Eu sei o que vocês passaram. E sei o que está em jogo. Ela olhou diretamente para Renata. Você trouxe? Renata hesitou. Tocou no pendrive. Olhou para mim. Eu assenti. Ela tirou a corrente do pescoço devagar, como quem arranca parte da alma, e estendeu para a promotora. Doutora Marta pegou. Olhou para o pendrive azul, pequeno, simples. Guardou dentro de um envelope lacrado. Selou. Assinou. Isso agora é prova judicial. Anunciou, formal. Protegida por sigilo. Ninguém toca sem autorização. Ela olhou para os dois homens. Correto? Eles confirmaram. Então ela olhou para Renata de novo. Você vai ter que depor, formalmente. Vai ter que contar tudo.
Como você se envolveu, o que fez, o que viu, quem são os nomes, vai ser gravado, vai ser usado em processos criminais. Você entende isso? Entendo. Renata respondeu firme. E você entende que pode ser indiciada, processada, presa? Renata engoliu seco, mas não fugiu da pergunta. Entendo e aceito, mas eu quero que eles paguem também, todos eles. Doutora Marta sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas real. Então vamos fazer isso, juntas. O depoimento durou 6 horas. Renata contou tudo, desde o começo. O mercadinho, o Rubão, os pedidos, o dinheiro fácil, os celulares escondidos, as armas, as ameaças, a operação policial, os tiros, a fuga, a estrada, eu parando, a ponte, Toninho, a emboscada, tudo. Ela chorou, várias vezes, mas não parou, não desistiu. Eu fiquei do lado de fora, numa sala de espera, tomando café ruim de máquina, olhando o relógio, rezando, mesmo sem saber direito como, para que desse tudo certo. Quando ela saiu, estava pálida, esgotada, mas de pé. Doutora Marta saiu atrás. O depoimento é forte, muito forte. Junto com o material do pendrive, temos base para abrir inquéritos contra pelo menos 15 pessoas, incluindo 3 delegados, 2 vereadores e um juiz. Meu queixo caiu. Um juiz. Ela olhou para Renata. Você pode ter acabado de desmontar uma das maiores redes de corrupção do Rio de Janeiro. Renata não comemorou, só perguntou: e agora? Eu vou presa? Doutora Marta pensou. Tecnicamente, sim. Você cometeu crimes. Mas você também colaborou, espontaneamente, sob risco de vida. Isso conta. Vou pedir para o juiz que você fique em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, sob proteção do Estado, até o julgamento. Provavelmente vai ser convertido em pena alternativa. Prestação de serviços, algo assim. Eu aceito, Renata disse sem hesitar. Qualquer coisa, desde que isso não seja em vão. Não vai ser, eu prometo. E naquele momento, algo mudou. Renata respirou diferente, mais leve, como se o peso que ela carregava há meses finalmente tivesse sido dividido. Saímos do prédio, já era noite. O céu estava estrelado, raro para a cidade grande. A gente parou na calçada, olhando para cima, em silêncio. A gente conseguiu, Renata sussurrou. Conseguiu, confirmei. Ela olhou para mim e nos olhos dela havia gratidão, alívio e algo mais. Algo que eu ainda não sabia nomear, mas que aquecia por dentro. Obrigada, Ademir, por tudo, por parar, por acreditar, por ficar. Você teria feito o mesmo? Não, não teria. Ela sorriu triste. Mas agora eu faria. Ficamos ali na calçada, sob as estrelas. 2 sobreviventes de uma guerra que não tinha pedido para lutar, mas que lutamos e vencemos. Pelo menos por enquanto. 2 semanas depois, Toninho apareceu, machucado, mais magro, mais vivo, milagrosamente vivo. Uma equipe de resgate tinha encontrado ele, levado para o hospital mais próximo. Cirurgia de emergência, recuperação lenta, mas vivo. Quando o vi na porta da pensão em Imperatriz, sim, voltamos para lá, abracei ele tão forte que ele gemeu de dor. Calma, velho, ainda tô costurado. Você tá vivo, idiota. E você também. Ele olhou para Renata, sorriu. Vocês 2. Ela abraçou ele também, chorando. Obrigada, sussurrou. Você salvou a gente. Vocês se salvaram sozinhos. Eu só dei um empurrão. O julgamento aconteceu 3 meses depois, no Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça. Imprensa, câmeras, multidão. Caso que virou nacional. A menina do pendrive, chamavam Renata. Eu odiava o apelido, mas ela aguentou. Depois, de novo, publicamente, firme, acusou nomes, apresentou provas. Advogados da defesa tentaram destruir ela, chamaram de mentirosa, interesseira, criminosa, mas ela não quebrou. E quando o juiz deu a sentença, condenações, prisões, afastamentos, a sala explodiu em aplausos. Renata foi condenada também. Pena leve, convertida em serviços comunitários. 2 anos, mas livre, viva. Saímos do tribunal juntos. O sol batia forte.
Fotógrafos tentaram nos cercar, mas seguranças afastaram. No estacionamento, antes de entrar no carro, Renata parou. Tocou na corrente do pescoço. Agora vazia, sem pendrive. Só o pingente de estrela que a avó tinha dado. Minha avó dizia que estrela é norte, não fuga, murmurou. Acho que eu finalmente entendi. Entendeu? Entendi. Norte é para onde você escolhe ir. Fuga é o que te empurra. Sorri. E para onde você quer ir agora? Ela olhou para mim, segurou minha mão. Não sei, mas quero ir com você. E naquele momento, sob o sol do Rio de Janeiro, no pátio de um tribunal, depois de meses fugindo, lutando, sobrevivendo, eu soube que tinha encontrado algo que achava que tinha perdido para sempre. Propósito. Não nas entregas, não nas estradas solitárias, não nas garrafas vazias, mas em ter parado, em ter estendido a mão, em ter escolhido ficar. Entramos no caminhão. Sim, o velho caminhão, recuperado, remendado, mas firme. Liguei o motor. O ronco familiar encheu a cabine. Para onde? Perguntei. Para qualquer lugar, Renata respondeu. Desde que seja longe do que a gente era e perto do que a gente pode ser. Sorri. Ela sorriu também. Pela primeira vez, um sorriso livre de medo. Saí do estacionamento. Peguei a BR-101. A mesma estrada onde tudo começou, mas dessa vez não estava fugindo, estava indo e fazia toda a diferença. No retrovisor vi um carro escuro, parado, motor ligado, faróis apagados. Podia ser coincidência, podia não ser. Rubão nunca foi preso, sumiu, fugiu. Dizem que está escondido, dizem que jurou vingança. Talvez seja verdade, talvez a gente nunca esteja totalmente seguro. Mas olhei para Renata, viva, livre ao meu lado, e soube que tinha valido a pena, porque tem coisas que valem mais que segurança, tem coisas que valem a vida inteira, e uma delas é não virar as costas quando alguém precisa. A outra é ter alguém que não vira as costas para você. A estrada se abriu à frente, longa, incerta, cheia de perigos invisíveis, mas nós estávamos juntos, e juntos a gente ia conseguir, tinha que conseguir. Porque agora a estrela não era fuga, era norte. E norte, finalmente, era para frente. Fim epílogo. 6 meses depois, recebi uma ligação. Era Aline, minha filha. Pai, vi você na TV, vi tudo. Meu coração apertou. E aí, silêncio longo. Então a voz dela, suave, orgulhosa. Tô orgulhosa de você, de verdade. Lágrimas vieram, quentes, libertas. Obrigado, filha. Quando você volta, quero te ver, quero conhecer ela. Olhei para Renata dormindo no banco ao lado, a cabeça encostada na janela, o rosto em paz. Logo, prometi, a gente vai logo. E dessa vez, era verdade. Porque finalmente, depois de tanto tempo perdido, eu tinha voltado. Não para um lugar, mas para mim mesmo. E isso, descobri, era tudo que importava.